quero deixar bem claro que esta palestra não é sobre H.P. Blavatsky, Helena Petrovna Blavatsky, a principal fundadora da Sociedade Teosófica, nem sobre o Espiritismo, e sim apenas sobre a relação de Blavatsky com o Espiritismo. Primeiro, sobre a palavra Espiritismo. Ela vem do francês spiritisme, palavra cunhada por Allan Kardec, sobre quem vou falar daqui a pouco. Na Wikipédia, no artigo Espiritualismo, consta: a doutrina espírita de Kardec é o único e verdadeiro espiritismo. Mas num outro artigo da Wikipédia, Espiritismo, é dito o seguinte: o termo espiritismo foi rapidamente incorporado ao uso cotidiano para designar tudo o que dizia respeito à alegada comunicação com os espíritos. Assim, por espiritismo, entende-se hoje as várias doutrinas religiosas e ou filosóficas que creem na sobrevivência dos espíritos à morte dos corpos e, principalmente, na possibilidade de se comunicar com eles, casual ou deliberadamente, via evocações ou espontaneamente. Essa apropriação do termo cunhado por Kardec, por parte de adeptos de outras tradições espiritualistas, é criticada pelos seguidores contemporâneos do pedagogo francês, Kardec, que o reivindicam para designar a sua doutrina específica. O fato é que a ideia básica do Espiritismo é a possibilidade de comunicações com espíritos dos mortos. E isso existiu e existe em várias culturas. Os adeptos do Espiritismo eram chamados de espiritistas. Isso no século XX, de espíritas. O próprio Allan Kardec usou em francês as palavras spirit ou spiritiste, ou seja, espírita ou espiritista. E esses adeptos acreditam na manifestação dos espíritos. O moderno espiritismo dizem que começou em 1848 com as irmãs Fox, em Hydesville, nos Estados Unidos. Vou ler um texto sobre elas, também da Wikipédia. Muitos espíritas adotam a data de 31 de março de 1848, início dos acontecimentos mediúnicos na residência das irmãs Fox em Hydesville, Estados Unidos, como o marco inicial das modernas manifestações mediúnicas, alegadamente mais ostensivas e frequentes do que jamais ocorrera, o que levou muitos pesquisadores a se debruçarem sobre tais fenômenos. E no artigo Irmãs Fox, da Wikipédia, consta: as irmãs Fox foram 3 mulheres que, nos Estados Unidos da América, tiveram um importante papel na gênese do moderno espiritualismo ocidental. Elas fizeram sucesso por muitos anos como médiums que diziam possibilitar espíritos a se manifestarem por batidas, a chamada tipologia. Além de batidas, outros supostos tipos de mediunidade que Kate Fox possuía eram a capacidade de produzir luzes espirituais, escrita direta, aparecimento de formas materializadas e poltergeist. Nos anos 1870, o cientista Sir William Crookes, muito citado aqui na Sociedade Teosófica, fez vários experimentos com Kate e concluiu que ela realmente tinha tais capacidades mediúnicas. Vamos ao Allan Kardec. Seu nome era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Francês, viveu de 1804 a 1869. Também sobre ele vou ler trechos de um artigo da Wikipédia. Ele foi um influente educador, autor e tradutor francês.
Conforme o seu próprio depoimento, publicado em obras póstumas, foi em 1854 que o professor Rivail ouviu falar pela primeira vez do fenômeno das mesas girantes, bastante difundido à época. Sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-o somente ao chamado magnetismo animal, do qual era estudioso, só em maio de 1855 sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar reuniões em que tais fenômenos se produziam. Durante este período, também tomou conhecimento do fenômeno da escrita mediúnica, ou psicografia, e assim passou a se comunicar com os espíritos. Um desses espíritos, conhecido como espírito familiar, passa a orientar os seus trabalhos. Mais tarde, este espírito lhe informa que já o conhecia do tempo das Gálias, da antiga França, com o nome de Allan Kardec. Assim, Rivail passa a adotar este pseudônimo, sob o qual publicou as obras que sintetizam a doutrina espírita. Então, em 1857, ele publicou o Livro dos Espíritos. Aqui, a capa do original, em francês, e a capa de uma das edições, de muitas edições que tem em português. Nesse livro, ele fez uma longa introdução e também vou ler alguns trechos. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com um pé um número determinado de pancadas e respondendo desse modo por sim e por não a uma questão posta. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas, por meio de letras do alfabeto. O objeto móvel, batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. O meio de correspondência era demorado e incômodo. Um certo espírito indicou um outro. Adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, pousado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas. Mas, em lugar de um simples movimento regular, o lápis traça por ele mesmo caracteres formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E isto com tanta rapidez como se o fosse escrito com a mão. O cesto ou a prancheta não podem ser postos em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas, a esse respeito, de uma força especial e que são designados com o nome de médiuns, quer dizer, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Mais tarde, o médium, tomando diretamente o lápis, se pôs a escrever por um impulso involuntário e quase febril. Por esse meio, as comunicações tornaram-se mais rápidas, mais fáceis e mais completas. E hoje, em 1857, o mais difundido. Então, Allan Kardec organizou essas mensagens recebidas e escreveu o Livro dos Espíritos, que é o início da doutrina espírita, do espiritismo kardecista ou kardecismo. Depois ele escreveu outros livros, vários, inclusive, livros médiuns, e parece que teve milhões de leitores, e muitos deles se tornaram adeptos do kardecismo. Agora vamos para a relação entre Blavatsky e o espiritismo do século XIX, né? Porque ela viveu no século XIX. Então, não se trata do espiritismo em geral, e sim somente do século XIX. Mais uma vez, a palavra espiritismo. Como ela escrevia em inglês, ela usava a palavra spiritualism.
E essa palavra pode ser traduzida por espiritualismo ou espiritismo. Como saber o que significa a palavra? Ou a gente conhece as ideias do autor, da autora, ou também depende do contexto. Mas nem sempre está muito claro. Helena Petrovna Blavatsky, que preferia ser chamada de HPB, mas era muitas vezes chamada de Madame Blavatsky, era uma aristocrata russa, viveu de 1831 a 1891, e fez inúmeras viagens, mas não como aristocrata, viajando em belas carruagens, e sim de maneira muito simples. E ela teve iniciações esotéricas do Tibete, nos anos 1860. Em 1873, ela foi aos Estados Unidos, entre outras razões, para investigar fenômenos espíritas que estavam ocorrendo na casa, na fazendinha dos irmãos Eddy. Em 1874, em setembro, ela encontrou lá o coronel Henry Steele Olcott, que também estava investigando esses fenômenos. E em novembro de 75, eles fundaram a Sociedade Teosófica em Nova York, junto com mais algumas pessoas. Mas os dois são os principais fundadores. Aqui alguns retratos do coronel Olcott, mais conhecido com essa barba, à esquerda ele é mais jovem. De 1875 a 77, Blavatsky escreveu a obra Isis Sem Véu, 2 volumes em inglês, 4 em português. Depois ela escreveu inúmeros artigos e vários outros livros, e quase toda a sua obra está reunida na série Collected Writings, escritos colegidos. São 15 volumes, e volumes grandes, ou seja, é uma obra muito volumosa. Aí tem uma coisa bem estranha. Até 1883, ela praticamente não mencionou Allan Kardec, e depois muito pouco. Por quê? Tem 2 perguntas. Primeiro, nos anos 1850, já vimos, ocorriam os fenômenos espíritas na França. E, em 57, Kardec publicou o Livro dos Espíritos. Então, por que Blavatsky foi aos Estados Unidos, em 1873, para investigar fenômenos espíritas? Por que não na França? Possível explicação, ela teve que ir aos Estados Unidos para encontrar o coronel Olcott e, com ele, fundar a Sociedade Teosófica. De fato, no seu caderno de anotações de julho de 1875, antes da fundação da Sociedade Teosófica, ela escreveu: ordens recebidas da Índia, do seu mestre Mahatma Maurya, mandam estabelecer uma sociedade filosófico-religiosa e escolher um nome para ela e também escolher Olcott. Agora, a segunda pergunta, sobre Kardec. Por que ela não mencionou Kardec nos seus escritos de 1874 sobre os fenômenos espíritas? Porque na volumosa obra Isis Sem Véu, publicada em 77, ela se refere a Kardec uma única vez, dizendo o perispírito kardecista, corresponde à alma astral ou forma do espírito. E porque na volumosa obra A Doutrina Secreta, nos 4 volumes em português, 2 no original, publicados em vida, em 1888, ela não mencionou Kardec. Explicação, possível explicação, aparentemente, para a fundação da Sociedade Teosófica e a propagação das ideias teosóficas, era mais importante ter contato com o espiritismo norte-americano da época, anos 1870,
no qual era dada muita importância aos fenômenos, às manifestações de espíritos, do que com a doutrina de Kardec. Então, HPB entrou em contato com o espiritismo norte-americano. E ela escreveu sobre os fenômenos espíritas, acontecendo naquela casa, na pequena fazenda dos irmãos Eddy, em Chittenden, no estado de Vermont. E ela escreveu em 30 de outubro de 1874 um artigo com o título Extraordinárias Manifestações de Espíritos. Ela diz: naquele curto período que ela passou naquela casa, eu vi e plenamente reconheci, entre as 119 aparições, fantasmas, aparições de espíritos, 7 espíritos. Ela reconheceu 7 espíritos. É verdade que eu fui a única a reconhecê-los, já que o resto do público não tinha estado comigo nas minhas numerosas viagens pelo Oriente. Mas os outros também perfeitamente viram as roupas e trajes e os examinaram detalhadamente. O primeiro espírito era um jovem da Geórgia, vestido com as roupas históricas do Cáucaso. Eu o reconheci e lhe fiz perguntas em georgiano a respeito de circunstâncias que somente eu conhecia. Ele me compreendeu e respondeu. E depois ela descreveu outros 6 espíritos manifestados que ela reconheceu. E no final ela diz o seguinte: as pessoas que me conhecem sabem que eu estou longe de ser crédula. Embora eu seja uma espiritualista de muitos anos, estou mais cética com relação a evidências recebidas de médiuns pagos do que muitos que não acreditam nesses fenômenos. Mas quando recebo evidências como as que recebi na casa do Eddy, me sinto obrigada a defender os médiuns, assim como os milhares de irmãos e irmãs espíritas contra a presunção e calúnia de um homem que não tem nada e ninguém para apoiá-lo nas suas afirmações. Se eu não fizesse isso, seria uma covarde moral. Esse homem era alguém que achava que se tratava de fraudes. Em novembro de 74, numa carta publicada, ela critica um cientista que também achava que as manifestações eram fraudes e dá mais uma prova da materialização de um espírito. Em junho de 1875, numa carta publicada, ela diz que o russo Aksamov pediu para ela escolher alguns dos melhores médiuns americanos e convidá-los a ir ao São Petersburgo. Em janeiro de 76, num artigo intitulado Madame Blavatsky explica, ela se defende de críticas e calúnias feitas por espíritas, médiuns e outros. E ela diz: desde o início, tenho sido amiga e defensora dos médiuns. Vocês imaginam que eu não conseguiria ver as nojentas fraudes misturadas às mais divinas, genuínas manifestações? Em maio de 1876, no artigo Médiuns, Cuidado, ela adverte médiuns contra uma conspiração contra eles tramado em São Petersburgo. Conclusão: até 1876, ela defendia médiuns e afirmava que existiam fenômenos espíritas genuínos, não fraudulentos. O presidente fundador, Coronel Henry S. Olcott, que ficou na presidência durante mais de 30 anos, escreveu um livro com o título Peoples from the Other World, Pessoas do Outro Mundo, em que também descreve os fenômenos acontecendo na casa dos Eddy. E ele escreveu um diário de 6 volumes com o título All Diary Leaves, no qual conta a história da Sociedade Teosófica. E no primeiro volume,
ele conta essa história desde antes da fundação, de 1874 a 1879. Nesse volume ele faz muitas afirmações sobre Blavatsky e sobre o Espiritismo. Então vou citar alguns trechos desse diário. Na página 12 ele diz: é inútil negar que, ao longo da primeira fase de sua residência nos Estados Unidos, Madame Blavatsky se disse espírita e defendeu calorosamente o espiritismo e seus médiuns dos ataques de ignorantes e outros implacáveis caluniadores. Suas cartas, publicadas em diversos periódicos americanos e ingleses, contêm muitas evidências dessa postura. Na página 67, no capítulo Espiritismo, ele diz: ela se atribuía à posição de uma espírita assumida, que não apenas acreditava, mas sabia que os poderes por trás dos médiuns, que escreviam, produziam fenômenos físicos, falavam com vozes formadas no ar e até mesmo mostravam toda a sua forma, ou seus rostos, mãos, pés e outros membros separadamente, eram os espíritos dos mortos assombrando a Terra. Na página 70, ele cita a própria HPB. Ela disse: em 1858, ou seja, bem antes, voltei a Paris e fiz amizade com Daniel Home, o espírita. Home me converteu ao espiritismo. Depois disso, fui à Rússia. Converti meu pai ao espiritismo. Mais uma vez aqui o problema da palavra spiritualism, mas fica claro que aqui se trata de espiritismo e não de espiritualismo, que é mais geral, porque fala de médiuns e manifestações de espíritos. E a Wikipédia diz sobre esse Daniel Home: Daniel Douglas Home foi um espiritualista britânico famoso por suas alegadas capacidades como médium. Ele conduziu centenas de sessões durante um período de 35 anos, sem ter sido exposto de forma conclusiva ou pública como uma fraude. Na página 70, Orco diz: num artigo em que defende os médiuns Holmes do traiçoeiro ataque do ex-sócio e empresário deles, ela fala no espiritismo como a nossa fé, a nossa causa e, novamente, toda a crença de nós espíritas. Como eu disse, de 1875 a 77, ela escreveu Isis Sem Véu. No início do volume 1, logo na segunda página, ela fala do spiritualism, traduzido como espiritualismo na versão brasileira, mas claramente se referindo ao espiritismo, ou seja, a tradução não é correta. Ela diz: entre os muitos frutos de nosso século, o estranho credo dos chamados espiritualistas, quer dizer, espiritistas ou espíritas, surgiu das trópicas ruínas das auto-intituladas religiões reveladas e das filosofias materialistas. Entretanto, só ele, esse credo dos espíritas, oferece um último refúgio possível para a reconciliação de ambas, das religiões reveladas e do materialismo. O fanatismo dos espiritualistas, ou espíritas, ele próprio uma prova de autenticidade e da possibilidade de seus fenômenos. Eles nos dão fatos que podemos investigar, não afirmações que devemos crer sem provas. Em outras partes de Isis Sem Véu, os tradutores fizeram a tradução correta de spiritualism e spiritualist por espiritismo e espiritistas, ou espíritas. Por exemplo, tem um glossário, um pequeno glossário em Isis Sem Véu, onde ela define materialização, palavra empregada pelos espiritistas para indicar o fenômeno de um espírito que se veste de uma forma material. Na página 134, de Isis Sem Véu, ela diz: durante muitos anos, vigiamos o desenvolvimento e o crescimento desse pomo de discórdia, o moderno espiritismo.
Familiarizados com a sua literatura na Europa e na América, testemunhamos estreita e ansiosamente as suas intermináveis controvérsias e comparamos as suas hipóteses contraditórias. E ela destaca que os fenômenos são efetivamente testemunhados, misteriosos em sua natureza, geralmente talvez erradamente chamados de espirituais, é inútil negar. Só que desta vez também ocorreu a tradução errada de spiritual, que ela colocou por espiritistas, né? Eles falaram de fenômenos espiritistas, né? Ela falou de fenômenos espirituais. Na página 156, é um fato bem conhecido entre os espiritistas. A autora, HPB, certificou, ela fala de si, né? Certificou publicamente ter visto essas formas materializadas. Nós estamos prontos a repetir o testemunho. Reconhecemos tais formas como as representações visíveis dos conhecidos, amigos e mesmo parentes. Em companhia de muitos outros espectadores, ouvimos-las pronunciar palavras em línguas desconhecidas do médium e de todas na sala, exceto nós, ela. Agora vem uma explicação, uma informação muito importante e interessante. Olcott cita, na página 13 a 14, uma nota de HPB que ela queria que fosse publicada após sua morte, na qual ela explica sua ida aos Estados Unidos e sua defesa do espiritismo norte-americano. Ela diz: tive de me identificar com o espiritismo. Tive que salvar a situação, pois fui enviada de Paris à América com o propósito de provar os fenômenos e a realidade deles e demonstrar a falácia da teoria espírita sobre os espíritos. Mas como poderia fazê-lo da melhor maneira? Eu não queria que as pessoas, em geral, soubessem que eu podia produzir as mesmas coisas à vontade. Ela podia produzir também esses fenômenos. Eu havia recebido ordens em contrário. No entanto, tive de manter viva a realidade, a genuinidade e a possibilidade de tais fenômenos nos corações daqueles que, de materialistas, haviam se tornado espíritas. É por isso que, escolhendo alguns dos fiéis, me dirigi aos Holmes, médiums, e auxiliado por M, o Mahatma Moria, e seu poder, trouxe da luz astral os rostos de John King e de Katie King. Produzi os fenômenos de materialização e deixei que os espíritas, em geral, acreditassem que isso era feito por intermédio da senhora Holmes, aquela médium. Então, ela realmente produziu muitos fenômenos, inúmeros fenômenos. Nós vamos ver depois, mais uma vez, isso. E Olcott, naquela época, ele disse, ele e muitos outros achavam que esse John King, que ela mencionou, era um espírito que produzia fenômenos e trazia mensagens importantes, inclusive para ele. Mas depois, ele diz, presenciei muitos fenômenos supostamente produzidos por John King. Na verdade, Olcott dizendo, na verdade, ele era pura e simplesmente um elemental usado por HPB. E outra informação importante. Mais tarde, ela me disse que a eclosão de fenômenos mediúnicos tinha sido causada pela fraternidade de adeptos como recurso para impulsionar a evolução da humanidade. E ele faz uma reflexão. Nesse caso, o surto espírita, aquele grande interesse na época por fenômenos como as materializações,
não podia ser considerado totalmente maléfico, como o pintaram alguns extremistas teosóficos, pois é inconcebível que aqueles irmãos mais velhos da humanidade fossem empregar, ainda que para o bem da raça humana, um expediente absolutamente mau em si mesmo. Ou seja, esse expediente era o surto espírita, com os fenômenos espíritas. Então, vimos que ainda em 1876, HPB defendia os médiuns. Mas já em julho de 1875, ela disse que deu seu primeiro lance oculto, como ela mesma chamou isso. Foi uma carta publicada em um jornal espírita. E algo que diz sobre essa carta e sobre esse primeiro lance oculto, não é mais espírita, ela afirma inequivocamente, por conhecimento pessoal, a existência de escolas de treinamento oculto na Índia, Ásia Menor e outros países. Ela se diz, então, abertamente uma seguidora do espiritualismo oriental. Nós vimos que ela já tinha tido iniciações esotéricas no Tibete, anos antes. Mas agora somente ela se declarou claramente uma seguidora do espiritualismo oriental. Na mesma carta, HPB disse: o espiritualismo, nas mãos de um adepto, um iniciado, um Mahatma, torna-se magia, com letra maiúscula, pois ele é versado na arte de mesclar as leis do universo, sem transgredir qualquer uma delas, e, portanto, sem violar a natureza. Nas mãos de um médium inexperiente, o espiritualismo torna-se feitiçaria inconsciente, pois ele abre, sem sabê-lo, uma porta de comunicação entre os dois mundos, através da qual emergem as forças cegas da natureza que se ocultam na luz astral, bem como espíritos bons e maus. Como eu disse, HPB produziu inúmeros fenômenos milagrosos, extraordinários, que Olcott escreveu muitos deles no seu diário, mas também são descritos no livro de A.P. Sinnett, O Mundo Oculto. HPB sobre a ação dos espíritos, em Eisenhower, primeiro volume. Nenhum espírito que os espiritas afirmam ser humano jamais conseguiu prová-lo com testemunhos suficientes. A influência dos espíritos desencarnados pode ser sentida e comunicada subjetivamente por eles aos sensitivos. Eles podem controlar o corpo de um médium e expressar seus desejos e ideias por meio das diversas maneiras bem conhecidas pelos espiritistas, mas não materializar o que é imaterial e puramente espiritual, a sua essência divina. Sobre as formas materializadas, eu já citei, vou repetir, reconhecemos tais formas como as representações visíveis dos conhecidos, amigos e mesmo parentes. Mas mais adiante ela diz o seguinte: no entanto, essas figuras não eram as formas das pessoas que pretendiam ser. Elas eram simplesmente os seus retratos estátuas, construídos, animados e operados pelos elementares. Se não elucidamos anteriormente este ponto, foi porque a massa espiritista, os espíritas, não estava preparada para dar ouvidos à proposição fundamental de que existem espíritos elementais e elementares. O que são espíritos elementais? Na obra Eisenhower tem um glossário onde ela explica: criaturas que se desenvolveram nos 4 reinos da terra, do ar, do fogo e da água,
e que os cabalistas chamam de gnomos, silfos, salamandras e ondinas. Podemos considerá-los como agentes servis da lei geral e podem ser empregados pelos espíritos desencarnados, puros ou impuros, e pelos adeptos vivos da magia e da feitiçaria, a fim de produzirem os desejados resultados fenomênicos. Tais seres, os elementais, jamais se tornam homens. E sobre os espíritos elementares, ou simplesmente elementares, a rigor, são as almas desencarnadas dos depravados. Essas almas, por terem uma vez antes da morte se separado de seus espíritos divinos, perderam o direito à imortalidade. Uma vez separados de seus corpos, essas almas, também chamadas corpos astrais, de pessoas exclusivamente materialistas, são atraídas de modo irresistível para a Terra, onde vivem uma vida temporária e finita, no meio de elementos apropriados à sua natureza grosseira. No glossário teosófico, no original em inglês, que foi publicado postumamente em 1892 pelo secretário da HPB, G.R.S. Mead, tem várias edições, aqui a capa de duas, o Mead diz: no estágio atual dos conhecimentos, ou seja, em 1892, parece ser melhor aplicar o termo elementares aos espectros e fantasmas de pessoas falecidas. Em geral, aquelas cuja morada temporária é o Kama-loka. Uma vez separados de suas tríades superiores e de seus corpos, essas almas permanecem nos seus invólucros camarúpicas e são irresistivelmente atraídas para a Terra no meio de elementos afins à sua natureza. Seu tempo de permanência no Kama-loka varia, mas no final elas são todas desintegradas. O que é Kama-loka? O plano semimaterial, subjetivo e invisível para nós, onde as personalidades desencarnadas, as formas astrais, chamadas Kamarupa, permanecem até se desvanecerem totalmente, graças ao completo esgotamento dos efeitos dos impulsos mentais. Isso consta no glossário teosófico, aquele grande livro publicado pela editora teosófica. Em Isis Sem Véu, no volume 1, tem um capítulo intitulado Teorias a respeito dos fenômenos psíquicos. Lá tem várias teorias que ela analisa, mas, curiosamente, também não a de Allan Kardec. Será que ela não considerou a doutrina espírita como uma teoria? Ou simplesmente porque ela estava mais preocupada com a explicação de fenômenos como as aparições e a materialização de espíritos? Fica essa dúvida. Enfim, em 1883, portanto, 6 anos depois da publicação de Isis Sem Véu, ela escreveu um pequeno artigo com o título Os Ensinamentos de Kardec. Portanto, finalmente, ela realmente falou de Kardec. É um artigo com 2 ou 3 perguntas e algumas respostas dela. Pergunta: como os ocultistas veem obras como aquelas de Allan Kardec? HPB. As obras de Allan Kardec ensinam um sistema de ética que merece o louvor que nosso correspondente lhe faz. Alguém que escreveu para ela. Nesse código de conduta, milhares de jovens estão sendo educados e, sem dúvida, obterão dele grande força moral. Porém, visto que as doutrinas da escola espírita não estão totalmente em harmonia com aquelas dos ocultistas, eu, pessoalmente, nunca fui uma seguidora dessa grande filosofia francesa. O caráter moral de um sistema não é
não é uma prova de infalibilidade de seus dogmas e ensinamentos. Em alguns aspectos fundamentais, suas doutrinas são diametralmente opostas às nossas. Como os espíritas, nós acreditamos, melhor dizendo, nós sabemos, que o homem nasce mais de uma vez como ser humano. Isso não apenas neste planeta, mas em 7 planetas nessa cadeia planetária, sem falar de outras. Mas, com relação à velocidade e às circunstâncias da reencarnação, nossos amigos espíritas e nós divergimos. No entanto, apesar de todas as diferenças de opinião, inclusive aquela muito grande relativa à ação de espíritos falecidos, controlando médiuns e inspirando livros, nós sempre tivemos as mais amigáveis relações com os kardecistas e tínhamos esperado continuar assim. Repetindo, para deixar bem claro, as obras de Allan Kardec ensinam um sistema de ética que merece louvor. Nesse código de conduta, milhares de jovens estão sendo educados e, sem dúvida, obterão dele grande força moral. Eu, pessoalmente, nunca fui uma seguidora dessa grande filosofia francesa. Como os espíritas, nós acreditamos que o homem nasce mais de uma vez como ser humano. Mas, com relação à velocidade e às circunstâncias da reencarnação, nossos amigos espíritas e nós divergimos. Apesar de todas as diferenças de opinião, inclusive aquela muito grande relativa à ação de espíritos falecidos, controlando médiuns e inspirando livros, nós sempre tivemos as mais amigáveis relações com os kardecistas. No mesmo ano, 1883, ela escreveu o artigo Teosofia e Espiritismo. Esse artigo ela escreveu em francês e, evidentemente, nesse artigo ela usou a palavra espiritismo. Acontece que o título foi dado por Boris Zirkov, o editor dos Collected Writings, dos escritos coligidos, sendo o título verdadeiro Continuação da controvérsia entre o ocultismo teosófico e o espiritismo. Nesse artigo longo, ela refuta interpretações erradas e acusações contra a sociedade teosófica. Aliás, houve muitas acusações, ela sofreu muito. Ela cita e corrige várias afirmações e explica ideias teosóficas. Só que não dá para entrar em detalhes aqui. No final, ela diz: como nossa sociedade teosófica está cheia de espíritas franceses e russos, de espiritualistas ingleses e americanos, também espíritas, e de hindus das margens do Ganges, nós, embora não aceitando suas respectivas crenças, somos forçados pelos nossos próprios estatutos a respeitar todos e nunca criticar nas nossas revistas a religião de ninguém, a não ser quando nossas próprias crenças são atacadas, o que aconteceu muito. Em 1889, ela publicou, 2 anos antes da sua morte, A Chave para a Teosofia. É um livro muito importante, só de perguntas e respostas. Então, muito interessante, vale a pena ler. Há um subcapítulo com o título A Diferença entre Teosofia e Espiritismo. E lá ela diz o seguinte, vou ler alguns trechos. Os espíritas sustentam que as manifestações são todas produzidas pelos espíritos imortais desencarnados. Nós negamos isso frontalmente. Afirmamos que os espíritos dos mortos não podem retornar à Terra, salvo em casos raros e excepcionais. Aquilo que aparece objetivamente é apenas o fantasma do que foi o homem físico. Outro trecho. Como nos casos de manifestações puramente psíquicas e espirituais, acreditamos na intercomunicação
intercomunicação do espírito do homem com os das personalidades desencarnadas. Mas intercomunicação é em caso de manifestações puramente psíquicas e espirituais. E ela fez uma nota. Nesses casos, não são os espíritos dos mortos que descem à terra, mas os espíritos dos vivos que ascendem às almas espirituais puras. Na verdade, não há nem ascensão nem descensão, mas uma mudança de estado ou condição do médium. Mantendo seu corpo paralisado ou em transe, o ego espiritual é libertado de seus entraves e se encontra no mesmo plano de consciência dos espíritos desencarnados. Portanto, se há alguma atração espiritual entre os dois, eles podem se comunicar, como frequentemente ocorre em sonhos. Na mesma obra, ela diz sobre a palavra espírito. Realmente não sei o significado que os espíritas dão ao termo, mas o que compreendo é que eles pretendem que os fenômenos físicos sejam produzidos pelo ego reencarnante, a individualidade espiritual e imortal. Essa hipótese nós rejeitamos completamente. A individualidade consciente dos desencarnados não pode materializar-se. O termo espírito pode ser aplicado somente à verdadeira individualidade. Nós afirmamos que a centelha divina no homem, o nosso eu espiritual, sendo una e idêntica em sua essência com o espírito universal, é praticamente onisciente, mas não pode manifestar seu conhecimento devido aos impedimentos da matéria. A fundamental e única incontestável verdade dos espíritas da época, ou seja, que os fenômenos ocorrem através de médiuns controlados por forças e inteligências invisíveis, ninguém negará ou pode negar. E ela disse essa frase, também importante: não temos qualquer desejo de interferir na crença dos espíritas mais do que em qualquer outra crença. Repetindo, nós não temos qualquer desejo de interferir na crença dos espíritas mais do que em qualquer outra crença. E estamos forçados pelos nossos próprios estatutos a respeitar todos e nunca criticar nas nossas revistas a religião de ninguém, a não ser quando nossas próprias crenças são atacadas. E eu termino com o lema da Sociedade Teosófica: não há religião superior à verdade. Muito obrigado.